Agora há pouquinho na nossa interação, tinha telespectador nosso já de olho nessa informação e esperando essa notícia que eu vou trazer agora para você. Se interessa para ele, com certeza interessa para você também, para mim, para todos nós. E para você também, viu? Você anda mais estressado ou você tem mais paciência? Você tem paciência? Você está estressado, Bill? Você tá estressado nada. Olha só, a gente sempre procura um motivo que justifique os quilinhos a mais, não é? Eu vou te contar um que acaba passando despercebido muitas vezes. O estresse, meu povo. Ele pode ser uma das causas do aumento de peso, né? A gente acaba comendo sem perceber e tudo isso pode ser por conta desse estresse. Bora chamar aqui, ó, a Glaucinha Araújo, né? Ô, Glaucinha, já me responde a pergunta que eu fiz pro Bill aqui. Você anda mais estressada ou você anda com mais paciência? Me conta. Amigo, estressada eu vivo sempre. Como é que não pode se estressar? A gente vive no calor tamanho do mundo, numa correria pra lá e pra cá. Aí, como você disse, aí é que mora o perigo. Sabe por quê? Porque quando a gente tá estressada, a gente diz assim, porque disseram pra gente que o doce deixa a gente mais calminho. Aí o meu problema é o seguinte, que aí eu como um doce, aí eu digo, pra eu tirar o gosto do doce, eu vou comer um salgado. Aí eu digo, eita, agora eu fiquei com vontade de novo de comer um doce. Isso vira um ciclo vicioso. E aí o que é que eu vejo? A balança. Eu mesma pesei ontem 78 quilos e 400 gramas. É muito peso, minha gente. Por quê? Porque a gente no estresse quer comer bastante para passar logo e fica com aquela, o que minha mãe diz, a boca nervosa. Aí quem tem o bucho quebrado sou eu. Quem tem o bucho quebrado sou eu e não ela, né? Não, amigo, mas eu ainda não cheguei nessa sua questão de estar usando uma cinta, não. Eu ainda tô melhor do que você, viu? Você realmente precisa fechar a sua boca, porque também precisa fechar a cinta, né? Vamos esquecer isso, não bora falar de bucho não, porque aí você sai no prejuízo, tá certo? Vamos conversar com o médico João Modesto, que já está aqui ao nosso lado, tá entendendo nada dessa história da gente, dessa conversa de bucho, que a gente fica aqui, doutor. Ele é endocrinologista e vai dizer pra gente exatamente isso. Estresse pode engordar? Bom dia. Bom dia. Evidentemente que o estresse pode levar ao aumento de peso. Isso é uma combinação, né, de fatores psicológicos, comportamentais, biológicos, hormonais. Tudo isso em conjunto pode levar. Você falava há pouco justamente algumas coisas dessa vida estressante. E sabe-se desde algum tempo que se estuda muito o chamado eixo do estresse, né? Que tecnicamente seria o quê? O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é onde é produzido o cortisol. E o cortisol é um hormônio que aumenta o apetite, que faz com que haja depósito de gordura intravisceral, aquela gordura intraabdominal, que é uma gordura perigosa. Além disso, dificulta a ação da insulina com elevação da glicose, aumento da insulina, que vai fazer com que também haja aumento de peso, tá vendo? E tem aquela questão também que quando a gente está estressado, dorme menos. E quando a gente dorme menos, a gente come mais, né, doutor? Justamente, esse é outro eixo que também temos, né? A fragmentação do sono ou a própria insônia, né? Uma noite mal dormida, o que é que acontece? Nós temos liberação de um hormônio chamado grelina, que esse aí aumenta o apetite, e tem uma diminuição de outro chamado leptina, que é o da saciedade. Então, um sono fragmentado também interfere nisso. E claro que também pode ter o fator também do cortisol, tudo isso começa a se somar e piorar mais ainda esse quadro. E por que dá tanta vontade de comer açúcar? Olha, a gente tem um tal do sistema de recompensa, né? Então isso aí, evidentemente, fica o ciclo que você falou, né? Esse ciclo que vai e vem, em que eu tenho uma ansiedade e eu sei que quando eu como doce, eu libero umas substâncias, né? Digamos, entre aspas, da felicidade, do bem-estar, então eu melhoro. Só que é um alívio momentâneo. Depois esse alívio momentâneo vai se acabar, eu vou ter necessidade de comer de novo. Então fica esse círculo que a gente encontra mais aonde? Justamente em comidas que têm açúcar e em ultraprocessados. Tudo isso vai também cada vez mais fazer com que eu aumente peso. Sem falar também que, você falou há pouco sobre a questão do sono, se eu não durmo bem, eu me acordo fatigado. Ou se eu estou fatigado, possibilidade de ter algum tipo de ânimo para fazer atividade física é muito baixo. Também é outro fator que também vai contribuir para que eu também ganhe peso. E como é que eu posso
fazer com que eu não ganhe peso nesse processo de estresse? Aí tem que ter um equilíbrio, né? Então, um equilíbrio tanto do ponto de vista biológico, nutricional e também do controle do estresse. O controle do estresse sabe que hoje em dia é um problema sério, porque repara que o Brasil é um dos países no mundo onde o nível de estresse é um dos maiores. É maior, por exemplo, do que dos Estados Unidos, do que da França. Então, nós temos um nível de ansiedade alto. Então, vai usar o quê? Remédios para combater a ansiedade. Então, tem os chamados ansiolíticos, que tem vários tipos, várias famílias. Mas também esses aí podem controlar isso em determinado momento. Tem um deles que, inclusive, se usa muito para tratar a obesidade inicialmente, que tem algum efeito para controlar isso durante uns 3 meses, por exemplo. Mas só que no uso crônico termina se perdendo essa validade desses meses. Depois que usa 6, 12 meses, ele termina invertendo o seu papel e termina também ganhando peso. Então, às vezes, controlar, e claro, tem que se procurar controlar a ansiedade, né? Mas tem que ser com um profissional adequado, com um psiquiatra, junto com um psicólogo, para que a gente tenha resultados positivos. Senão, o indivíduo tomando direto, sem cuidados, o que é que vai acontecer? Vai terminar lá na frente ganhando peso. Agora também tem uma coisa boa, principalmente a gente aqui na capital, quando a gente pode ter acesso à praia para caminhar um pouquinho, para pelo menos ver o mar. Você também tem muitas praças, uma boa caminhada, naquela hora que o estresse ele bate mais forte, que dá aquela vontade de comer alguma coisa. Justamente, e a gente sabe que o nível de sedentarismo entre nós ainda é alto, né? Muito alto. Melhorou alguma coisa, mas continua sendo muito alto. Nós temos praças, temos a praia, que isso tudo pode ajudar. Mas aquela velha história, nem todo mundo tem uma disposição para ir atrás disso, né? E principalmente aqueles que a gente falou há pouco, né? Que tem um sono fragmentado, que já acorda com fadiga. E se ele tem fadiga, tem um cansaço muscular e deixa para outro dia, deixa para mais tarde, deixa para outra oportunidade e termina nunca fazendo. E a obesidade vai trazer problemas muito graves. Muito graves, porque a obesidade é aquilo que a gente chama, né? Um processo crônico, né? É uma doença crônica realmente que provoca uma série de atividades inflamatórias no organismo. Tudo isso vai gerar problemas, principalmente cardiovasculares. E aí vem outro problema, né? Aumento de compra de remédios, então o aspecto econômico, vai ter o aspecto emocional em si mesmo, com a autofigura que fica depreciativa e vai piorar mais ainda o quadro, vai ainda provocar mais ansiedade. Isso tudo precisa ter até uma organização até maior. No Brasil, em alguns países, a gente sabe que tem indivíduos que têm problema de ansiedade que são tratados muito profissionalmente para tentar combater aquilo. Aqui no Brasil, realmente, a gente não chega a ter isso. A gente tem a entrada do sistema, né, os chamados PSF, mas que a gente não tem ainda, vamos dizer, uma coordenação desde o Ministério da Saúde até a ponta do PSF para que a gente controle isso. Não temos ainda algo planejado nesse sentido, lamentavelmente. E aí vem outro setor, não é? Então, se ganha peso, vem um outro fator econômico que, além de usar muito antidepressivo, que nós somos um dos campeões, também começa a se usar remédio para perder peso, que também, esses últimos agora, extremamente caros, que também é um fator econômico que piora ainda mais esse quadro. Difícil, muito obrigada, viu, doutor? Eu aqui agradeço a oportunidade. Pois é, viu aí, né, o que o estresse pode provocar. Então, a gente precisa procurar ajuda quando a gente não tem mais o controle da situação. E se você começa a ganhar peso, procura também um profissional adequado para saber o que está acontecendo com você, porque muitas vezes é uma questão hormonal, outras vezes você pode estar com uma depressão, algo assim, e ganhar peso, é num estalo, é muito rápido e para perder o metabolismo, principalmente depois que você passa dos 40, fica muito mais lento. Então, é muito cuidado, porque ganhar, minha gente, nesse caso não é bom, viu? Ganhar é bom, ganhar dinheiro. Agora peso, não. Volto contigo, viu, João? E ganhar peso é fácil e rápido demais. Agora, para perder, minha filha, é luta. Às vezes nem a cinta dá jeito, ajuda, né? Mas deixa isso pra lá, Glaucinha.